Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andréia do canal ESTJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Desculpa a voz meio fanha, que eu já estou, gripada aí, doente, sei lá o que é que eu tenho, não sei se é resfriado, não sei se é gripe, não sei o que que é, mas enfim, né? Minha vida agora é ficar doente o tempo inteiro. Mas tá tudo sob controle, né? Não é nada que não dê para contornar. Vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos analisar o broadcasting de janeiro de 2023, a parte 2, né? Essa vai ser, na verdade, a parte 3, se eu não me engano, já não lembro mais quantos eu postei, tá? Desculpa aí. Mas eu vou dividir também a parte 2, porque é 1 hora e 40 e tantos minutos, então para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir em 2 partes. Então vamos ver, né, quais são as maravilhas que o corpo governante vai nos dizer agora nesse broadcasting, que na verdade foi a reunião anual do ano passado. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se você quiser e puder, porque ajuda outras pessoas e ajuda também o nosso trabalho aqui, tá bom? Vamos lá. O nosso cérebro pode ser comparado a uma caixa que tem todo tipo de informação, boas e ruins. E o nosso coração pode ser comparado com uma garrafa que tem todo tipo de informações. Um comercial dos anos 50, chamado Joy, que quer dizer alegria, dizia o seguinte: a alegria numa garrafa é melhor do que qualquer coisa numa caixa. A alegria que vem do coração é melhor do que um cérebro cheio de conhecimento. E você? Você é uma pessoa alegre? Esse é algo realmente bem inofensivo que ele está dizendo aí. Mas vamos nos lembrar que para você se manter dentro de uma seita, né, de autocontrole como são as Testemunhas de Jeová, você não vai precisar usar muito o seu cérebro, porque o corpo governante já vai pensar por você, tá? E por isso que ele faz questão de enfatizar, né? Um coração cheio de alegria é melhor que um cérebro cheio de conhecimento, porque é óbvio, eles querem manter as Testemunhas de Jeová lá dentro através da emoção, então vocês não precisam usar a sua capacidade cognitiva, né? Não precisa usar o seu cérebro. O Salmo 40, verso 8, diz sobre ele: fazer a tua vontade, ó meu Deus, é o meu prazer. Ter prazer quer dizer que gostamos muito daquilo. De acordo com João 4:34, fazer a vontade de Deus era como alimento para Jesus. Dava energia e o sustentava. Para ele, fazer a vontade de Deus era como um pão com manteiga bem quentinho. Jeová quer que tenhamos alegria em nosso trabalho. Jeová quer que tenhamos alegria em nosso trabalho. Inclusive, as Testemunhas de Jeová, elas dizem, né? Nós somos o povo mais feliz da terra. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando, né, de como isso, na verdade, é uma falácia, é uma mentira, não tem fundamento nenhum. Mas eles gostam de manter essa coisa, né, de trabalhar para Jeová com alegria. Aliás, só você olhando a cara do Samuel Hurd aí, você já vê que, né, filho, cadê a alegria dele? Porque ele fala parecendo não sei nem o quê, um boneco, um robô, sem alegria nenhuma, né? Cadê a demonstração daquilo que você está dizendo, Samuel Hurd? Escravos cantavam enquanto trabalhavam. Eles faziam isso para passar o tempo e para ter mais alegria. Claro, porque não tem nada melhor para fazer você esquecer que você é um escravo do que cantar, né? Mas Que merda, hein? Pense em suas bênçãos. Mergulhe na alegria que elas te dão. agora eu pergunto para você que é testemunha de Jeová, que alegria é essa? Que bênçãos são essas? Porque eles sempre ficam falando, nós temos muitas bênçãos, nós somos felizes, não sei o quê, mas de maneira prática e real, quais são essas bênçãos, testemunhas de Jeová? Coloque aí na ponta
do lápis, né? Faça uma lista aí de que bênçãos são essas, bênçãos realistas, tá? Não é dizer, eu posso participar no serviço de campo, eu posso participar no serviço de pregação. Isso não é bênção, isso é trabalho. Entendeu? Isso é trabalho. Então, pense aí quais são essas bênçãos e mais. Se você comparar com pessoas que seguem outras denominações religiosas, que também dizem ter essas bênçãos aí, qual é a diferença, né, das TJs para essas outras religiões, que eles também afirmam ter bênçãos? Entendeu? Pensa um pouquinho nisso aí, porque essas bênçãos todas que eles dizem que vocês têm, né, não sei se são bênçãos não, hein? Se você é uma pessoa alegre, agradeça a Jeová. Mas se você não é alegre, se esforce para ter alegria. Se esforce para ter alegria, né? Porque é só você se esforçar que a alegria aparece, gente. E outra coisa, esse discurso dele eu cortei várias partes, tá? Mas ele fala de umas coisas que não tem nada a ver. Ele fala lá do exemplo de Daniel que orou, mesmo quando ele estava sendo perseguido ali em Babilônia. Daqui a pouco ele vai e fala que há mais alegria no céu, na parte dos anjos, né? Quando um pecador se arrepende. Ele vai usando uns exemplos assim, só porque tem alegria no versículo da Bíblia, ele usa. E aí ele fecha com essa, né? Vamos lá, gente, se esforce para ser alegre. Porque, de novo, gente, as testemunhas de Jeová... E outra coisa, rapidinho aqui, eu não sei até que ponto o Samuel Hurd e os outros membros do corpo governante fazem isso de propósito, né? De caso pensado. Porque eles também estão nessa seita por muitos anos. Claro, eles são os responsáveis aí pelas políticas terríveis que a gente tem, mas eu não sei até que ponto existe algo de verdade nisso, porque ele também tem que manter na mente, não, eu sou uma pessoa alegre, eu sirvo a Jeová, eu sou alegre, eu sirvo a Jeová, blá, blá, blá. Porque é isso, né, que você precisa manter na sua cabeça, de que você realmente está feliz e contente dentro daquele ambiente, mesmo que a realidade te diga outra coisa, né? A quantidade, por exemplo, de testemunhas de Jeová que tem problemas de depressão, até mesmo na minha família eu vejo isso, tá? Não tem como não dizer que muitos dos problemas que pessoas da minha família têm relacionados, né, a problemas de saúde mental, sim, tem relação com a seita das testemunhas de Jeová. Porque você está vivendo num ambiente, gente, você vive o tempo inteiro em dissonância cognitiva, né? Você não vê realmente esses frutos, essas maravilhas que Jeová vai prover para você, que eles estão prometendo aí. No entanto, você tem que continuar sendo alegre. Só você observar, por exemplo, fotos de testemunhas de Jeová sei lá, não precisa ser foto do broadcasting ou não, foto de testemunha de Jeová, sei lá, que você conhece. Observem as expressões daquelas pessoas e me diga se elas são realmente alegres, tá? Lembre-se, Jeová quer muito, muito mesmo, que você seja alegre. Então, todos nós juntos vamos servir a Jeová com alegria. Foi muito bom, não foi? No! God, please, no! 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 Em Isaías 40, 4 e 5, Jeová prometeu eliminar as dificuldades que talvez pudessem impedir os judeus de voltar para Jerusalém. Ali diz assim: que todos os vales sejam aterrados e que todos os montes e colinas sejam nivelados. O terreno acidentado se tornará plano e o terreno irregular uma planície. A glória de Jeová será revelada e todos a verão, pois a boca de Jeová falou isso. Essa profecia teve um primeiro cumprimento em 537 a.C. Que emocionante! Nada ia impedir Jeová de realizar sua vontade. Nesse relatório, vai ficar bem claro como Jeová tem apoiado os projetos teocráticos hoje, mesmo com a pandemia, a falta de suprimentos e outros desafios. Por exemplo, em fevereiro de 2020, foi postada uma notícia em nosso site informando que a filial de Camarões tinha completado a sua mudança pouco antes do surto de Covid-19. Bem a tempo, a família de Betel recebeu um lar onde poderia se proteger da pandemia e cuidar da obra do reino e dos mais de 48 mil publicadores do território da filial.
Pouco depois, a família de Betel na Argentina também se mudou para um novo Betel em Buenos Aires. A mudança começou em julho de 2021, seguindo todos os protocolos de segurança da Covid-19. Os irmãos ali viram de várias formas Jeová os ajudando a superar grandes desafios durante a pandemia. Concluir um projeto como esse, em tempos tão turbulentos, foi um grande testemunho para as pessoas da localidade. E as novas instalações também têm ajudado a família de Betel a cuidar melhor dos quase 170 mil publicadores do território da filial. Esses novos prédios são bênçãos de Jeová para apoiar a obra de pregação. Ai, gente, que ótimo. Eu fico pensando, né? Eles falam, não é graças a Jeová. Eles esquecem de mencionar, por exemplo, né, o trabalho análogo à escravidão que eles têm com as testemunhas de Jeová, porque basicamente o pessoal que trabalha nesses negócios na construção ou na obra de serviço integral, seja lá o que for, eles não recebem dinheiro para trabalhar ali, tá? Então, assim, é trabalho voluntário, porque eles acham que estão fazendo, né, uma coisa maravilhosa para Jeová, estão construindo para Jeová, mas a gente sabe que, na verdade, eles estão só construindo imóveis para a torre de vigia, né? Porque nem demanda se tem para que eles façam tantas... Nesse caso aí eu nem vou falar muito, porque eles mudaram de um Betel para outro lugar, né? Eu não sei se em Camarões Camarões, eu não lembro agora o país específico que ele falou. Mas se eles já tinham um Betel, ou se precisava construir um Betel. Mas eles continuam comprando imóveis. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre a última aquisição milionária da torre de vigia. E, no fim das contas, essas pessoas estão, na verdade, trabalhando como escravos, né, para a torre de vigia. Eles acham que trabalham como escravos para Jeová, mas a gente sabe, né, que Jeová aí é corpo governante, torre que te vigia. A filial da Itália está sendo transferida para o norte do país, para a cidade de Bologna, que fica a uns 370 quilômetros de Roma. No começo, a Comissão de Projeto e Construção pensou em usar nossos irmãos como voluntários. Só que mais tarde ficou decidido contratar uma empresa de fora para realizar o trabalho. Eita, que eles taparam minha boca agora, né? Pelo menos na Itália eles contrataram gente para fazer o trabalho. Agora eu fiquei curiosa do porquê será que eles fizeram isso, né? E de todas as formas, essa empresa é contratada com dinheiro que as testemunhas, né, que a organização das testemunhas de Jeová tem, e esse dinheiro é doado por testemunhas de Jeová. Então, nada sai do bolso do corpo governante, né? Em 2012, tínhamos um pouco mais de 168 mil publicadores no território da filial. No final de 2021, esse número cresceu para mais de 209 mil publicadores. Já que não dava para expandir o prédio da filial em Kinshasa, procuramos um prédio que atendesse às necessidades atuais e futuras da filial. Para finalizar os escritórios, a gente precisava encontrar uma empresa que seguisse os padrões de qualidade e de segurança da organização e que respeitasse o nosso orçamento. A gente sabia que essa não ia ser uma tarefa fácil aqui no Congo, ainda mais durante a pandemia. Uma das empresas que já fornecia para nós alimentos e outros tipos de suprimentos nos disse que havia uma nova empresa no Congo e que essa empresa parceira era especializada em construção. A gente não esperava mesmo que o nosso problema fosse resolvido dessa forma. Ficamos surpresos de ver como essa construtora foi capaz de seguir o alto padrão da organização, sem estourar o orçamento. Com o passar do tempo, essa empresa e nossas equipes foram se entrosando muito bem. E continuamos a trabalhar juntos à medida que o projeto avança. Nós realmente vimos Jeová nivelando o caminho para esse projeto. Então, lá no início eu falei, né, que eles contam essas coisas como bênçãos e tal. E tá aí, né, o fato deles terem conseguido uma empresa para poder fazer o serviço dentro do preço, etc, etc. Isso não quer dizer que foi a mão de Jeová ajudando. E outras empresas, né, porque no fim das contas é uma empresa mesmo, mas outras empresas, sei lá, outras igrejas também conseguiram fazer os projetos, tocar os projetos de construções deles, mesmo durante a pandemia. Então, Jeová também abençoou os esforços, sabe? Eles pegam umas coisas totalmente triviais, totalmente normais, para apontar como sendo prova, né, evidência da bênção de Jeová. Em dezembro de 2021,
foi adquirido um edifício que irá providenciar mais quartos e escritórios para a família de Betel da nossa filial. Esse edifício localiza-se a cerca de 10 minutos a pé das atuais instalações de Betel. Devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, todo o processo para a aquisição deste edifício, incluindo até mesmo a verificação dos aspectos legais, teve de ser feito por videoconferência. Na última semana do processo de negociação, exatamente quando estavam faltando 5 dias para se assinar o acordo de compra e venda, e numa fase em que a equipa de negociação da filial e o vendedor já haviam acertado o preço de compra e venda, percebeu-se que a estrutura do edifício precisava de alguns reparos e até mesmo de algum reforço. Como foi que a equipa de negociação lidou com este impasse? Solicitou-se ao vendedor para que ele se responsabilizasse em reparar e reforçar a estrutura do edifício, seguindo bem de perto os detalhes de engenharia que seriam fornecidos pela equipa da filial. Depois de várias orações feitas pela equipa de negociação da filial, o vendedor aceitou a responsabilidade e até mesmo custear as despesas envolvidas nesta reparação. A reparação foi concluída e, algum tempo depois, a reforma completa deste edifício começou. Uau! Pois é, mais um milagre de Jeová, né? A empresa fez tudo, fez um trabalho a mais, né? Sem cobrar. Então é isso, né? Eles continuam mostrando essas coisas como se fosse um milagre, né? Como se fosse uma relação. Eles citaram antes, eu acho que eu cortei essa parte do texto de Isaías, né? Que Jeová ia ali ajudar os israelitas a construírem suas casas e tal, que são textos, não só esse texto de Isaías, mas outros também, né, que eles usam às vezes, são textos para os judeus, né, naquela época eles estavam ali em cativeiro, para dar esperança a eles de que, vocês vão sair daqui, a coisa vai dar certo quando vocês forem lá para terra de vocês, e eles usam isso para dizer, olha, tá vendo aqui? Foi o primeiro cumprimento lá, agora nós temos o cumprimento nos dias atuais, com Jeová, né, nos dando aí essa maravilha que é trabalho voluntário e dinheiro de contribuições dos irmãos. E agora que eles estão voltando, né, com a Assembleia, então eles vão voltar a ter mais contribuições ali, mesmo, né, com os números caindo, mas algumas pessoas ainda estão indo, as reuniões não estão funcionando muito bem, mas tem testemunha de Jeová que continua doando dinheiro, e é por isso que eles têm grana para fazer esse tipo de coisa. Aí na hora que der na telha deles resolverem vender esses, né, prédios de Betel e tal, acabou, né? A testemunha de Jeová fica sem saber exatamente para onde foi o dinheiro, quanto se gastou, porque a gente não tem acesso, né, a todas essas contas das testemunhas de Jeová, digo, da organização, né, não das testemunhas de Jeová comuns. Ficou bem claro que nem a pandemia, nem qualquer outro problema deste mundo podem parar os projetos teocráticos de Jeová. Claro, porque Jeová agora é corretor de imóveis. A pandemia nada pode impedir os projetos de Jeová. Eu queria ver se Jeová, né? Jeová, a torre de vigia aí, iria realmente conseguir continuar fazendo todos esses projetos sem trabalho voluntário, porque mesmo que eles tenham pagado em alguns casos específicos, a maioria das vezes é trabalho voluntário e sem as contribuições dos irmãos, né? Aí sim eu queria ver a mão de Jeová ali, ajudando a torre que te vigia. Você talvez pense, por que esse centro de visitantes é tão importante para Jeová se nenhum visitante pode entrar em Betel ainda? Os prédios de Betel são muito bonitos. Mas para Jeová, o mais importante é o que acontece dentro deles. Ele quer que todos os visitantes se sintam mais próximos dele e saiam com a fé mais forte. A ideia do Centro de Visitantes de Patterson é transportar os visitantes para os tempos bíblicos. Sim, a torre vai construir um parque, né? Um museu especial para visitantes, vamos chamar aí, sei lá, de Torrilândia ou Betelândia, não sei, joga uns nomes aí que vocês quiserem nos comentários. Mas olha só, gente, eles estão gastando dinheiro, tá? Para construir um centro para as pessoas irem visitar e se sentirem mais perto de Jeová. O que será que vai ter nesse centro? Vamos ver. O Centro de Visitantes de Patterson terá 3 museus e uma exposição de moedas.
O museu principal será uma aldeia da época de Jesus. O objetivo do museu é mostrar para os visitantes como era a vida no primeiro século. Assim, eles vão conseguir se imaginar lá. Eles terão uma ideia do que Jesus viu quando estava na Terra. Já que os israelitas viviam da terra, e a agricultura era uma parte importante do dia a dia deles, a visita começa explicando o que eles plantavam e colhiam em cada época do ano. E os visitantes vão poder ver e tentar usar as ferramentas que eles usavam para debulhar, peneirar e moer os grãos. Também vai ser possível ver na prática como eles faziam azeite e vinho. Com certeza, todos vão gostar muito dessa parte do museu. O museu continua, agora mostrando uma feira dos templos de Jesus. Aqui os visitantes vão ver os alimentos e outros itens que estavam disponíveis em cada época do ano. Depois, vamos conhecer como eram as casas de muitos israelitas e o espaço que eles usavam para trabalhar. Como a manjedoura, que era onde os animais se alimentavam, uma carpintaria, uma tecelagem e um lugar para tingir tecidos. Tudo isso vai dar uma boa ideia de como era o dia a dia deles. Os visitantes também vão ver outras atividades que eram comuns nos pátios das casas, como moer grãos e fazer cestos. Depois vamos entrar numa casa comum dos israelitas e sair no terraço, de onde dá para ver a aldeia toda. Mas antes de irmos embora, você vai conhecer a sala no andar de cima, que fazia parte de algumas casas da época. A próxima parte da aldeia que vamos conhecer é a sinagoga. Na comunidade judaica, ela era o centro de adoração e de estudo. Depois, vamos ver uma roda de oleiro e um forno, para entender como eles faziam cerâmica. Nossa última parada inclui uma visita ao lago. Lá, os visitantes poderão entrar num barco de pesca, parecido com o que Jesus e seus discípulos usavam. E vão aprender um pouco mais sobre o trabalho dos pescadores da época. Tudo isso e muito mais esperam você no Centro de Visitantes de Patterson. Ficaremos felizes de receber vocês aqui para verem de perto esse lindo presente de Jeová. Gente, até um negócio que era pra ser legal, animado, é super chato. Dei uma aceleradinha aí, né? Como sempre, quando eles estão demorando pra falar alguma coisa. Mas assim, né? Eu não vi nada de tão interessante. Claro que para as TJs, né? Vai ser um sonho de consumo poder visitar esse lugar. Mas, gente, assim, sabe, eles estão gastando dinheiro com isso, né? E olha que eles estão dizendo que o fim está chegando. Então, para que construir esse tipo de estrutura? Para que construir esse tipo de prédio? E aí vocês vão me dizer, mas é porque quando chegar a grande tribulação, eles vão precisar de lugar para esconder as testemunhas de Jeová. Mas assim, né, se as autoridades, como vocês pensam, tá? Porque as testemunhas de Jeová acreditam que durante a grande tribulação, todas as autoridades do mundo vão se voltar contra as religiões e só elas serão fiéis. Mas assim, se as autoridades vão estar atrás de você, eu acho que os primeiros lugares que eles vão procurar são os prédios das testemunhas de Jeová. Então, para que essas coisas estão sendo construídas se o fim está chegando? Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Mas as nações ficaram iradas, e veio a tua própria ira, e veio o tempo determinado para os mortos serem julgados, e para recompensar os teus escravos, os profetas, bem como os santos, e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para arruinar os que arruinam a terra. Esse texto nos garante que Jeová vai impedir as pessoas de arruinarem a terra. Ela foi criada para durar para sempre. Então a terra nunca será destruída. O propósito de Deus vai se cumprir. Mas que propósito é esse? O propósito de Deus é que a terra seja habitada por humanos fiéis, perfeitos e felizes, e que eles tenham vida eterna. Isso nos leva às pessoas, que é para quem a terra foi criada. Não tem como falar de uma sem falar da outra. E faz toda nessa lavagem mental aí, usou vários textos, eu cortei bastante, porque ninguém merece, né, gente, ficar ouvindo esse cara ler texto e falando. Mas no fim a gente já sabe que ele vai chegar na coisa de dizer que a terra vai ser um paraíso para as pessoas, né? Inclusive ele diz que a terra foi feita para as pessoas. Eu não sei sobre isso, eu não acredito que a terra foi criada, e muito menos para as pessoas, né? Eu acredito que houve sim um processo de evolução das espécies, evolução do próprio planeta, enfim, mas não só as testemunhas de Jeová, mas outras correntes do cristianismo acreditam nisso, que a Terra foi criada por Deus
para nós, né? Porque sim, nós somos seres humanos e somos maravilhosos, a gente tem que se achar ao máximo, tão especiais, né? Somos o quê? Do tamanho de uma formiguinha no meio desse universo inteiro, mas a gente tem que se achar especial, a gente tem que achar que Deus criou as coisas para nós. Agora, vamos ver a pergunta. A palavra arruinar em Apocalipse 11:18 se refere a quê? Ao planeta? Às pessoas ou aos dois? Primeiro, o planeta. Jeová odeia ver como as pessoas estão arruinando a Terra hoje em dia, e com certeza ele odeia a poluição, os danos causados ao meio ambiente, o mau uso dos recursos naturais e a devastação que as guerras causam. Jeová se importa com a sua criação. Quando criou a Terra, ele disse que tudo era bom. Encontramos isso na Bíblia em Gênesis capítulo 1 e 2. Odeia tudo isso, mas não está fazendo nada para impedir. E, no caso das testemunhas de Jeová, o pior de tudo é que quando a gente fala de pessoas como ambientalistas, pessoas que estão lutando, né, para transformar, para fazer esse planeta um lugar menos ruim, menos horrível, eles dizem que nada deve ser feito, né, que a gente não deve se envolver nas questões do mundo. Então, assim, né, que coisa estranha, porque Jeová não está fazendo nada e as pessoas que podem fazer estão erradas de acordo com a doutrina das testemunhas de Jeová. Mas e que dizer das pessoas? Será que Jeová sente o mesmo ódio pelas pessoas ruins que estão arruinando a humanidade? Sim. Isso fica bem claro nas palavras de Gênesis capítulo 6, versículos 11 e 12. Nesse relato, lemos que o mundo na época de Noé tinha sido arruinado aos olhos de Deus. Do mesmo modo, hoje, as pessoas controladas pelo mundo de Satanás estão arruinando o planeta e também estão arruinando a humanidade. A Terra está sendo arruinada dessas duas maneiras. Como? A religião falsa e as pessoas no geral estão pouco a pouco contaminando os padrões que Jeová estabeleceu para a humanidade. E aí vem ele metendo religião falsa no meio, né? Começou falando de destruir a pessoa destruindo a terra, agora religião falsa. Vamos ver onde é que isso vai parar. Eu tô sentindo um cheirinho aí de que lá vem bomba, lá vem alguma coisa bem preconceituosa e escrota da boca desse homem. Nós vemos isso no nacionalismo e nas guerras que nunca acabam. Nós vemos isso pelo racismo, que divide as pessoas. Vemos isso no apoio que dão ao aborto. E também vemos isso no que eles chamam de casamento gay. Outra coisa que vemos no mundo é o ponto de vista distorcido sobre gêneros. Eles dizem que você não precisa ser homem nem mulher, que você pode ser o que tiver vontade ou o que quiser. Sério? Que eu falei? Que eu disse, gente? Ele começa aí com racismo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, nacionalismo, blá, 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 blá. Aí ele vai e fala o quê? Não, porque o casamento gay também é errado, porque, né, a coisa de gênero, inclusive, pessoal, não existe esse negócio de ideologia de gênero, tá? Ninguém acredita em forçar outras pessoas a serem outras coisas. E, enfim, né, é uma teoria muito complexa, não vou tentar explicar aqui nesse vídeo, mas, assim, não tem nada que ver com isso. E outra coisa, se as pessoas querem ser o que elas quiserem, sei lá, vamos dizer que uma pessoa faz uma cirurgia para ficar parecendo com um gato. O que isso tem a ver? O que isso interfere na sua vida? O que isso muda na sua vida? Se uma pessoa nasceu homem, né, mas se identifica como mulher e faz uma cirurgia para mudar de sexo, toma hormônios para mudar de sexo, o que isso interfere na sua vida? O que isso é da sua conta? Entendeu? Mas, enfim, né? A gente já sabe que isso aí desemboca na Bíblia, não, porque Deus criou o homem e a mulher. Inclusive, eu acho que ele vai falar um pouquinho mais lá na frente, porque eu não vi ainda esse vídeo, tá? Eu ainda não tive o prazer, então estou realmente reagindo aqui com vocês. Vamos ver o que mais esse homem vai falar. O que Jeová pensa sobre isso? Em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, Jeová disse o seguinte para a nação de Israel: Uma mulher não deve vestir roupa de homem, nem deve um homem usar roupa de mulher, pois todo aquele que faz isso é detestável para Jeová, seu Deus.
Se nosso Criador se sente assim com respeito ao uso de roupas, com certeza ele odeia ainda mais a confusão que o mundo faz sobre o que é masculino e o que é feminino. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde disse o seguinte sobre gêneros. De acordo com a opinião deles, as pessoas não precisam ser só homem ou mulher, mas podem ser algo entre os dois. E também que existe uma variedade muito grande de gêneros, que não se limitam apenas ao masculino e o feminino. Outra vez, sério? Fica Sério, sim! E isso sempre existiu na humanidade, gente. Sempre existiu essa questão da fluidez dos gêneros, tá? Primeiro de tudo, vamos falar uma outra coisa aqui. Esse negócio de roupa de mulher e roupa de homem, o que é roupa de mulher e roupa de homem? Salto alto já foi considerado uma peça de vestiário masculino, inclusive foi inventado para homens, tá? Para os homens que eram mais baixinhos, para eles se sentirem mais altos. E hoje é uma coisa de mulher, né? Em teoria, vamos dizer assim. Essa questão dos gêneros fluidos sempre existiu, pessoal. Inclusive existiam em algumas tribos, se eu não me engano, dos Estados Unidos, tribos indígenas, eu não me lembro agora qual, mas existiam pessoas, né, que tem um nome específico, que essas pessoas não eram identificadas nem como homem, nem como mulher, né? Era tipo uma pessoa que estava dos dois lados, assim. Então, isso sempre existiu, tá? Sempre existiu travesti, gente que se vestia com roupa que é considerado para o outro gênero, etc. Sempre existiu. O que se tornou depois... Isso se tornou depois um problema com a visão religiosa, com o preconceito vindo da Bíblia, que é um livro antigo pra caramba. Entendeu? Vocês que ficam aí falando, não, mas porque a Bíblia diz, então beleza. Você não vai usar mais celular, você não vai usar mais carro, você vai viver como as coisas do tempo da Bíblia. Porque isso tudo que existe agora não existia naquela época. Entendeu? O mundo hoje é um lugar muito diferente da época da Bíblia. E, de novo, não tô falando isso aqui para ofender a fé de ninguém, tá? Mas são coisas a se considerar. Porque é muito fácil chegar e falar assim, não, porque na Bíblia diz tal coisa. A Bíblia diz, inclusive, que você não pode nem usar tecidos diferentes. E aí você vem agora querer cagar regra na vida dos outros, gente. Que é isso? Assim, de uma transfobia, de uma homofobia, de uma transfobia que, assim, sinceramente... Porque vamos lá, né? Mesmo que isso fosse pecado, eu não acredito em nada disso, mas mesmo que isso fosse pecado... Quem vai julgar não é Deus? Por que vocês têm que se meter na vida das pessoas? Por que você tem que fazer esse tipo de discurso terrível? Porque imagina as pessoas que são homossexuais, as pessoas que são trans e estão dentro dessa organização. Como é que elas não devem se sentir ouvindo esse tipo de discurso, tá? Porque se a repressão lá dentro já é horrível, já é tremenda para quem é heterossexual, para quem faz parte da comunidade LGBTQIA+, nossa, né? É muito pior. E você ouve um negócio desse direto da tribuna, né? Socorro. Claro como estão tentando acabar com os padrões de Jeová. Então, até mesmo instituições do governo estão se envolvendo nesses assuntos. E criticam as pessoas que não concordam com esse ponto de vista distorcido. Que o governo tem que se intrometer, o governo tem que interferir para fazer leis, criar estatutos que façam a vida dessas pessoas melhor, entendeu? E assim, não é que as pessoas que discordam de você, é porque isso é um ponto de vista que literalmente, gente, mata outros seres humanos, tá? As pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, pessoas gays, pessoas trans, ainda sofrem preconceito, ainda são assassinadas só por serem quem elas são. Então, é óbvio que você não vai ser livre para expressar sua opinião transfóbica, sua opinião homofóbica, porque esse é um discurso, né, que faz com que outras pessoas tomem ações ruins contra pessoas da comunidade LGBTQIA+. Mesmo que você não esteja dizendo, né, vai lá e faz isso contra ele, mas esse discurso estimula, tá? Você vê uma coisa, de vez em quando eu falo com alguém da minha família
E eu vejo, quando eles falam sobre questões homossexuais, assim, pessoas que são gays ou trans, etc., eles falam com um desprezo e um nojo, que eles só não vão lá e batem nessas pessoas porque não pode, né? Porque, inclusive, não é que as testemunhas de Jeová incentivem a fazer isso, mas, de novo, esse discurso de que é uma coisa repulsiva, de que é uma coisa de Satanás, estimula essas pessoas a realmente terem desprezo por essas pessoas e pelas vidas delas. Porque quando acontece um assassinato ou alguma coisa, né, as pessoas dizem, mas era viado, mas era sapatão, mas era travesti, entendeu? Esse é o problema. Jeová criou o casamento para ser um vínculo permanente entre um homem e uma mulher. Em Mateus 19, versículos 4 e 5, vemos como Jesus deixou isso claro enquanto esteve aqui na Terra. Se baseando em Gênesis 2:24, ele disse: Não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher? E outra coisa, né? Ele falou aí que Jesus diz... Gente, na época de Jesus, as pessoas não tinham noção de muita coisa que a gente tem noção hoje, tá? Por que as pessoas aceitam avanços tecnológicos, avanços científicos no tratamento de doenças, etc, etc, né? Por que agora a gente sabe muitas coisas que a gente não sabia antes sobre, sei lá, bactérias, vírus, etc. Mas as pessoas não conseguem aceitar que ser gay, que ser homossexual é uma coisa normal e que existem pessoas trans, por exemplo. Sabe, por que é tão difícil? Na época de Jesus, minha gente, se você chegasse lá com um celular tirando foto, eles iam dizer que você estava possuído, estava uma maquininha do demônio. Entendeu? Não se existia a noção, até porque a própria palavra, né, que eles usam na Bíblia, homens que se deitam com homens, existem filósofos não, historiadores, etc., e escolásticos da Bíblia, que discordam que essa palavra realmente se referia a homossexual, tá? A ideia de homossexualidade naquela época era diferente, inclusive, da ideia que a gente tem hoje. A gente não sabe nem se eles estavam falando exatamente da mesma coisa. Mas, né, é necessário usar esse tipo de discurso, esse tipo de retórica para massacrar minorias sociais. E é isso, né? O resumo da coisa é esse. Mas o mundo de Satanás diz que o casamento pode ser entre 2 homens ou 2 mulheres. Outra vez, sério? Satanás está promovendo este ponto de vista sujo com o objetivo de arruinar a humanidade, de nos tornar tão desprezíveis para Jeová, a ponto de abandonar os humanos e seu propósito para as pessoas na Terra. Olha o que esse homem tá falando aqui, tá? O fato de 2 pessoas do mesmo sexo, que se identificam, né, com o mesmo gênero, poderem se casar, para ele é a mesma coisa de estar destruindo a Terra, né? Quem está destruindo a Terra não são os multimilionários, né, despejando resíduos no oceano, não são as indústrias, como as indústrias de roupa, por exemplo, que jogam um monte de roupa no mar também, tá? É uma das indústrias que mais poluem no mundo, tá? Não é um monte de outra coisa, não é gente assassinando a outra, né? Não são pessoas fazendo coisas ruins contra as outras, né? É o fato de 2 homens se casarem ou 2 mulheres se casarem. Isso é o que está arruinando a Terra na cabeça desse homem aí, gente. Isso, desculpa, tá? Isso me dá, assim, ferve meus nervos, porque é um absurdo, é um discurso totalmente... de preconceito mesmo, e para instigar as pessoas, como eu falei antes, né, a terem desprezo por uma minoria social. Isso é um absurdo. Que em vez de você falar realmente a causa do que está destruindo a Terra, do que está acabando com a Terra, né, não, a gente vai colocar a culpa aqui nessa galera que só quer o direito de se casar e ser feliz. É isso. Assim como os nomes detestáveis dos deuses falsos que os humanos deram aos planetas, o ponto de vista do mundo sobre gênero e a imoralidade que existe hoje vão acabar. Pela sua própria reputação e por aqueles que o amam, Jeová vai arruinar
os que arruinam a terra. E aí, chegamos ao que ele queria, né? Ou seja, se você é gay, se você é viado, sapatão, trans, tá? Se você faz coisas que Jeová fala que não é pra fazer, você vai ser destruído no Armagedon, porque todo mundo que arruina a terra, tá? Vai ser destruído, segundo o que ele tá dizendo aqui. É isso, né? Vai ser destruído. Gente, assim, eu sei que eles são homofóbicos, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas, assim, eu não canso de me surpreender com os absurdos, porque eles começam a traçar uns paralelos, nada a ver. Ele pegou de arruinam a terra, que a gente pode até aplicar, né, para as questões do meio ambiente e tal, para questões que envolvem a comunidade LGBTQIA+. Assim, como, né, para incutir esse ódio na cabeça dos seguidores deles, né, que já existe lá. Eu lembro que a minha irmã, ela estava fazendo um curso de inglês na faculdade, né, como ela estudava lá, ela podia fazer esse curso de inglês, e coincidentemente o professor dela era um colega meu, tá? E aí, eu lembro que ela falou assim, nossa, eu gosto muito de fulano, né, mas pena que ele é gay, tipo assim, do nada. Aí eu disse, tá, o que é que tem a ver de ser gay? Ah, não, mas é porque ele é gay, né, você sabe, que, entendeu? Tipo assim, do nada, porque é uma coisa que realmente, tudo que foge do que deveria ser, né, a normalidade cristã, e aí eu digo cristã porque não são só as testemunhas de Jeová que têm esse pensamento, tudo que foge para isso da normalidade é repulsivo, é absurdo, é desprezível e tem que ser eliminado. O discurso aqui é esse. Então, esse discurso, tá? Depois eles ficam reclamando que eles estão sendo banidos em países. Como é que não vai ser banido falando esse tipo de absurdo, né? Não só eles, né? Outros líderes religiosos também deveriam ser, porque tem outros que falam um monte de absurdo homofóbico, transfóbico por aí, né? E continuam. Mas, enfim. Mas como podemos ajudar outros? Como podemos ajudar as pessoas a respeitar o ponto de vista de Jeová sobre a terra, sobre a humanidade e seu propósito para o futuro? Com uma consciência limpa, podemos dizer com confiança que não deixamos de falar a verdade sobre esses assuntos. Pois é, né? Então as testemunhas de Jeová têm que falar sobre os seus, a forma como elas pensam, do que elas acreditam, mesmo quando confrontadas com um assunto como a homossexualidade, perdão, já ia dizer errado, homossexualidade, transexualidade, etc. Vamos ver aqui 2 vídeos, né, de como é que as testemunhas de Jeová têm que agir numa situação dessa. Bom, eu sou testemunha de Jeová e sigo o que a Bíblia diz. Sexo é só entre um homem e uma mulher casados. Gente ignorante. Todo mundo vai sair mais cedo hoje. Vamos pro centro. Para apoiar a marcha pelos direitos dos gays. Ela não vai. Por quê? É contra a religião dela. Eles foram na minha casa outro dia e eu perguntei. A igreja deles não apoia o casamento gay. É verdade? É sim. Nós, testemunhas de Jeová, apoiamos o padrão bíblico para o casamento, que é apenas entre um homem e uma mulher. E nós somos neutros na política. Isso é muita bobagem. Eu entendo que esse é um assunto delicado. Minha filha é gay e ela merece poder casar. Olha, Ana, nós, testemunhas de Jeová, acreditamos que cada um pode escolher a vida que quiser. Eu nunca ia forçar ninguém a concordar comigo. Acho engraçado, toda vez que eu vejo esse vídeo, ela falar que nós não forçamos nossa maneira de pensar as outras pessoas, né? Imagina, eles vão na casa das pessoas, literalmente, para ensinar as doutrinas deles. Mas, enfim, nesses 2 vídeos aí, é como uma testemunha de Jeová deveria reagir, né? Aproveitar para dar um testemunho, mesmo que seja impopular. E, óbvio, eles fizeram os 2 vídeos. Inclusive, no vídeo que eu falo sobre a homofobia das testemunhas de Jeová, eu reagi ao primeiro vídeo. Esse aqui é um vídeo do Congresso do ano passado. E eles colocam nesses 2 vídeos as pessoas sendo confrontadas, né? Como se o mundo inteiro atacasse as pessoas que são contra os direitos dos gays, etc. E isso não é uma coisa que só as testemunhas de Jeová fazem, tá?
Eu já assisti vídeos de outras denominações religiosas, ou vídeos cristãos mesmo, que eles colocam nesse mesmo balaio, né? Nós estamos sendo atacados porque queremos seguir o padrão da Bíblia, o padrão de Deus, ignorando, obviamente, que o discurso deles, como eu disse antes, alimenta o ódio e alimenta a perseguição contra essas pessoas. O que vamos continuar fazendo? Bem, nós vamos ajudar outros a entender o ponto de vista de Jeová com bondade e respeito, enquanto ainda temos tempo. Nós nunca devemos nos envergonhar das boas novas, porque elas não são só sobre o paraíso. Elas também incluem os humanos voltarem a viver do modo que Jeová quer. Então, né, eles invocam esse Deus narcisista que você tem que fazer o que ele quer ou você vai ser destruído, porque é isso que ele está dizendo aí. Ai, gente, não, é tanto absurdo que, sinceramente... E assim, né, eles fazem parecer que ser gay ou trans, etc., é uma questão de escolha da pessoa. E não é, a pessoa nasce daquele jeito. Tanto é assim que quando elas tentam mudar, elas tentam lutar contra quem elas são, né? O que acontece? Transtorno mental, problemas psicológicos. Por quê? Porque a pessoa está lutando contra a própria natureza dela, entendeu? E esse cara tá aqui falando, né, isso aí, todo mundo tem que fazer o que Jeová quer, senão vai ser todo mundo destruído, né? Mas não se preocupa não, viu, pessoal do Vale, que eu não sou gay, mas eu também vou ser destruída no Armagedon, tá? Então a gente vai estar lá junto, sambando em cima das bolas de fogo, né? As bolas de fogo que Jeová vai jogar em cima da gente. Quando isso vai acontecer? Quando Jeová vai arruinar aqueles que arruinam a terra? Bem, a resposta é em breve, muito em breve. Jeová não vai permitir que os humanos e a terra continuem sendo arruinados. Não se deixe enganar. Jeová já tomou a sua decisão. Ele é paciente e não deseja que ninguém seja destruído. Mas ele está decidido. O dia de Jeová virá. Tá bem ali na esquina, tá? O Armagedon já tá chegando, Jeová é paciente, mas ele tem a data. Engraçado, né? Jeová está esperando, né, a quantidade de pessoas na Terra aumentar de maneira, assim, gigantesca. Para quê? Para ele ter mais gente para destruir? Porque é a única explicação. Porque a quantidade de testemunhas de Jeová hoje, gente, não chega nem a 1% da humanidade. E cada vez mais pessoas estão nascendo, mais pessoas na Terra. Então vai ser esse Armagedon, vai ser um massacre. Vai ser um massacre. Porque você imagina aí, né? Você imagina quanta gente vai ser destruída aí porque não quer fazer o que Jeová quer. É isso. E isso é tudo que eu tenho para vocês por enquanto, pessoal. Vamos ficando por aqui, porque depois ele vai só continuar repetindo aí a mesma coisa, né? Vai resumir o que ele já tinha falado, porque, claro, eles têm que encher bastante linguiça, que é para as TJs acharem que, olha, que alimento espiritual maravilhoso, super longo, não é nada entediante, chato, monótono, não, é maravilhoso, é ótimo. Mas é isso, né? Nesse finalzinho de parte 3, essa é a parte 3 do broadcasting, da reunião anual, na verdade. Eles colocaram aí como broadcasting de fevereiro, mas é a reunião anual, enfim. Vamos depois analisar a parte 4, se tiver mais alguma coisa interessante, que eles vão dizer, interessante, né? Como se eles alguma vez dissessem alguma coisa interessante. Mas vamos ver se eles falam mais algum absurdo pra gente expor aqui, que a gente tá aqui pra isso, tá? É para expor a torre, é para expor pensamento retrógrado, é isso aí, tá? Vamos ficando por aqui, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!